Então, acessando a automação de marketing, essa é a tela inicial para quem ainda não tem nenhum fluxo criado. Se você já tiver, eles vão aparecer, então a sua tela vai ser diferente dessa. Então aqui em criar fluxo, abre para a gente a área de configuração do nosso fluxo de automação. Então aqui para o nosso exemplo, vou colocar um fluxo, etapa, aprendizado e descoberta. Esse é o nome que eu vou dar para o fluxo. É bem importante ser um nome bem simples e claro para vocês no futuro não se perderem com tantos fluxos que vão ser criados. O próximo ponto é definir a prioridade desse fluxo. A prioridade ela vai de 0 a 10 e ela vai definir para a gente em qual fluxo o lead vai ficar caso ele cumpra com a condição de entrada de mais de um fluxo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós temos lá dois fluxos diferentes. O fluxo A, você precisa baixar um e-book, e o fluxo B, você precisa assistir um webinar. Nosso lead vai lá, baixa o e-book, entrou no fluxo A, e durante esse fluxo, ele assiste o webinar para entrar no fluxo B. Se a prioridade do fluxo B for mais alta que a do fluxo A, o lead para de receber o fluxo A e começa a receber o fluxo B. Caso a prioridade seja igual ou mais baixa, nada acontece com esse lead. Ele vai continuar no fluxo A até o término, ok? Outra dica em relação à prioridade é evitar usar a prioridade muito baixa ou muito alta, pois se um dia você precisar criar um fluxo que seja extremamente importante ou extremamente irrelevante, e você já tiver outros com prioridade 0 ou 10, por exemplo, você vai precisar alterar todos os seus fluxos para poder criar esse novo. Então começa sempre entre o 3 e o 7, pois assim você evita problema como o que eu citei no exemplo. Então para esse nosso eu vou usar a prioridade 5 e vou aqui então para o próximo passo, que é definir a condição de entrada. Os clientes que têm automação completa no seu plano do RD Station vão ver que aqui na condição de entrada existem duas possibilidades. Novos leads na lista de segmentação ou o lead converteu no evento. Clientes que têm apenas o recurso de autoresponder no RD Station só vão encontrar essa possibilidade, que é o lead converteu no evento. Ok? Então aqui para o nosso exemplo eu vou utilizar novos leads na lista de segmentação. Então, selecionando ali, aqui vão aparecer todas as listas que eu tenho criadas e eu vou selecionar gatilhos, fluxo, aprendizado e descoberta. Então, o que isso quer dizer? Que todo novo lead nessa lista de segmentação vai estar habilitado a receber esse fluxo que eu estou criando. Eu poderia adicionar uma outra condição. Nesse caso, o lead teria que cumprir com todas as condições que eu adicionei aqui. Se ele não cumprir com alguma delas, ele não vai entrar no fluxo. Então, por isso que é bem importante prestar atenção quando for utilizar esse recurso. Aqui embaixo tem a opção de deixar o fluxo ativo ou inativo. Se eu já tiver certeza que eu tenho tudo que eu preciso para montar esse fluxo, eu posso deixar ativo, mas caso eu ainda vá precisar planejar alguma outra coisa, montar um e-mail, montar uma landing page, pode deixar ele inativo, ok? Feito isso, vamos então configurar os passos do nosso fluxo. O fluxo de automação está dividido em passos que são infinitos e cada passo tem dentro dele ações que também são infinitas. Então aqui vamos definir o nosso primeiro passo. Eu vou selecionar quando eu quero que ele ocorra, então aqui eu vou definir que eu quero que ocorra 2 dias após o lead ter entrado nesse fluxo, ou seja, 2 dias após o lead ter entrado nesta lista de segmentação, gatilhos, fluxo, aprendizado e descoberta, ele vai receber um e-mail. Aqui uma outra diferença para os clientes que têm o plano com automação completa, existem várias opções de ação. E clientes que têm o plano com autoresponder, a opção que vai existir é enviar o e-mail. Então, defini que eu vou enviar um e-mail e aqui vão aparecer os modelos de e-mail que eu já tenho criados dentro da minha conta do RD Station. Então,
aqui eu tenho o primeiro, que é esse, Landing Page Aprendizado 01. Reparem que eu usei um nome que vai me facilitar encontrar esse modelo de e-mail nessa lista. Então isso é uma dica também que eu passo para vocês. Utilizem nomes simples nos e-mails e tentem criar padrões de nome. Então aqui é Landing Page Aprendizado e Descoberta número 1. Eu posso então adicionar outras ações. Eu poderia enviar um outro e-mail ou eu poderia adicionar uma tag, por exemplo. Eu poderia colocar aqui uma tag fictícia novo lead, apenas para eu saber que aquele lead é um novo lead na minha base ou no meu fluxo. Então, eu posso pôr então um novo lead no fluxo. Então, todo lead que entrar nesse fluxo vai receber essa tag. Eu poderia também seguir o lead no Twitter. Então, se o lead estiver no Twitter cadastrado com o mesmo e-mail que ele está na nossa base, eu começo a seguir automaticamente. E aí eu vou adicionar um outro passo. Esse outro passo ele vai ocorrer após o término do passo 1. Então, aqui são 7 dias após o passo 1 e não 7 dias após o início do fluxo. Ok? Então, depois de 7 dias, eu vou remover aquela tag que eu adicionei, pois eu já utilizei, eu já identifiquei que é um novo lead com a tag, eu não preciso que ele carregue a tag para o resto da vida dele dentro do RD Station, então eu vou remover essa tag. E poderia ir adicionando outras ações, outros passos, conforme a minha necessidade. Definido aqui os passos do meu fluxo, eu vou salvá-lo. E aqui ele vai aparecer na nossa lista de fluxos de automação. Um ponto muito importante, a gente entrar aqui em configurações dos fluxos. E aqui a gente vai estar nessa tela, onde a gente tem algumas outras opções de configuração para o fluxo. Então, a primeira delas, remover o lead do fluxo caso seja marcado como oportunidade. Esse é um ponto bem importante, pessoal, pois às vezes a gente vê que um lead que cumpriu com a condição de entrada de um fluxo, ele não está naquele fluxo que deveria. Aí quando a gente vai investigar, aquele lead já era uma oportunidade. Isso é importante também quando você vai passar o lead para a sua equipe de vendas. Então, no meio de um fluxo, ele realiza uma ação que é considerada uma oportunidade, é um sinal para a gente parar o fluxo, pois a equipe de vendas vai assumir esse lead e começar a se relacionar com ele de uma outra forma. Lead não irá percorrer esse fluxo 2 vezes. Essa é uma opção para você evitar que o lead receba aqueles e-mails que já foram enviados mais de uma vez. E tem uma terceira opção que é de não enviar e-mails durante finais de semana. Para alguns clientes pode ser bom, para outros não. Então é importante conhecer o comportamento dos seus leads para decidir se, no seu caso, vale a pena enviar no final de semana ou não. Feito isso, é só salvar e o seu fluxo está pronto. A partir de agora, ele estando ativo, todo novo lead naquela lista de segmentação vai passar a receber aqui os passos, as tags e tudo que a gente configurou dentro desse fluxo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha entendido, que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa equipe. Um abraço.